meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, 24 de julho de 2025, uma plena quinta-feira. Hoje eu não vou estar na igreja, né? Já estou avisando já. Hoje eu estou trabalhando à tarde, né? Então, quando eu trabalho à tarde, eu não posso estar na igreja. Mas quem vai estar lá pregando hoje será meu digníssimo pastor presidente, pastor Mário Roberto Gomes, que estará pregando hoje à noite lá na igreja. Que bênção, né? Pena que não vou estar lá para ouvi-lo, mas Deus vai falar poderosamente hoje conosco, ok? Vamos lá? O nosso tema de hoje é a casa do Senhor. O nosso texto está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9. Vamos para a nossa história? Minha igreja local finalmente se mudou para o seu próprio prédio. Depois de mais de 10 anos de aluguel, nossa primeira reunião foi um encontro de oração. Os líderes de nossa congregação oraram para que sempre sejamos um povo que busca a Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 9, Salomão havia finalmente completado a construção do magnífico templo. Por 400 anos, Israel havia adorado em um tabernáculo, uma simples tenda. Mas o rei cumpriu o sonho do seu pai Davi, o sonho de um lugar permanente e bonito, onde o povo de Israel pudesse adorar o seu Deus. Nessa conjuntura importante da história do israelita, o Senhor apareceu a Salomão uma segunda vez. A primeira vez foi registrado em 1 Reis, capítulo 3, verso 3 a 15. As duas lições-chave que podemos aprender do que o Senhor disse ao rei nesse momento significativo. Primeiro, a construção do templo. Não importa quão magnífica, será uma concha vazia sem a presença de Deus. Seu significado é derivado da promessa divina de que ele sempre habitaria no templo de forma especial. Portanto, seu povo poderia sempre contar com seus olhos repousando sobre eles e o seu coração respondendo com compaixão às suas necessidades. Segundo, o templo não seria nada sem obediência e fé. Cada geração tinha que se comprometer a andar em obediência fiel ao Senhor, pois ele rejeitaria seu templo se seu povo o abandonasse para seguir outros deuses. As palavras do escritor Gary Irens podem nos servir de alerta. Olha o que o escritor Gary Irens disse que é muito importante. Escute atentamente. A primeira geração pregou o evangelho. A segunda geração o assumiu. A terceira geração perdeu o evangelho. Ao desfrutarmos da estrutura da nossa igreja em cada reunião, lembremos-nos de que ela serve para nos aproximar de outros cristãos em comunhão com Deus, que está presente entre nós. Está aqui essa história magnífica e quando você lê a história, como foi construída, como foi todo aquele sistema lá, a construção do templo por Salomão, pegando toda a planta que Davi tinha dado para ele, que Deus deu para Davi, e ele foi lá e construiu o templo. Vemos que ali a glória do Senhor, ela invadiu aquele lugar de uma maneira tão esplêndida, tão magnífica. Os que estavam lá fora não podiam entrar, os que estavam dentro não podiam sair. Isso é que está faltando hoje. Nós precisamos buscar o Senhor na casa dele. Aqui nós temos dois exemplos magníficos que foi tirado e colocado aqui na nossa história. O primeiro é que, sem a presença de Deus, a igreja é apenas um local
apenas uma concha vazia, como nós podemos ler aqui. É apenas um local comum, né? Apenas uma construção de um templo, de um salão e assim por diante. E parece que está sendo assim de uma forma contínua, né? Porque é uma reunião de pessoas que cantam, falam, mas Deus, na verdade, parece que não se faz presente nesses lugares. A outra coisa também que podemos entender aqui é que esse lugar, né, ele foi construído para, e não seria nada, ele foi construído para que pessoas obedecessem e pessoas tivessem fé. Agora, sem fé e obediência, também esse lugar também não ia valer nada, não vai valer de nada. E se nós não obedecermos de uma forma contínua à palavra de Deus. É muito importante que você entenda isso aqui, né? Aprender a Bíblia não é simplesmente lê-la, é estudá-la. Ela é um livro contextual. Sempre falo que quando alguém vai ler a palavra, ela tem que, antes de tudo, entender o que o contexto quer dizer, o que o contexto quer dizer. Aí tem que ler muita coisa, né? Por isso que o seminário teológico, ele é muito importante para a gente. E eu te aconselho fazer um seminário teológico, porque ele vai te ajudar a fazer essas localizações dentro da palavra de Deus, dentro de determinado assunto. Então, vejamos que sem fé e sem obediência não vai a lugar nenhum, né? A presença de Deus ela é importante nas nossas reuniões, né? Vemos aqui que Salomão, ele de uma forma bem clara, ele fala ali sobre isso. Deus fala com ele, primeiramente ele é revelado em sonhos, ele acorda e quando ele acorda, ele é consumido pelo poder de Deus com a glória do Senhor. Agora, o interessante é quando Deus fala o que procede, o que tem, quais são as procedências que nós devemos ter dentro da casa dele. Então, por isso, eu marquei aqui para nós lermos junto 2 Crônica, né? É uma passagem bem conhecida entre todos nós, porém, uma passagem que vale a pena nós lermos ela com cuidado. O bom seria que se nós pudéssemos conversar sobre ela, mas o tempo não nos permite. Mas eu queria apenas trazer para você aqui uma nota dessa passagem, que ela é muito importante para todos nós. Eu queria te convidar para junto a abrir a sua Bíblia em 2 Crônica, né? 2 Crônica, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Olha só, olha o que diz apenas o versículo 11. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa de Deus e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Então, o objetivo foi alcançado, construir o templo. O nosso objetivo, né, até podemos dizer sobre o nosso ministério Fruir em Cristo, né? O objetivo já está sendo quase concretizado, que é a construção lá da nossa igreja, né? Já foi construída, agora estamos apenas dando sequência. Então, já é um bom sinal, né? Agora só falta acontecer o que vamos ler agora, né? Precisamos colocar isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Não somente no Fruir em Cristo, mas também todas as igrejas possíveis. Não adianta ter um templo bonito, não adianta ter uma casa bonita, não adianta vestir-se bonito se você não estiver dentro desses quesitos que nós vamos agora ler aqui a partir do versículo 12. De noite, versículo 12. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o povo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre.
Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, agora só dependia desses quesitos para que Deus pudesse realizar a sua obra. Parabéns, Salomão, construiu o templo. Ficou muito bonito, Salomão. Agora vamos começar a entrar. Não adianta nada ter uma casa bonita se eu não abrir o céu para você, né? E se o pecado persistir, eu vou fechar. Então aqui é o lugar de sacrifício. Então, o lugar onde você congrega, meu amado, é o lugar de sacrifício. O que é sacrifício? Não vou aqui detalhar sobre o assunto, mas podemos resumir da seguinte forma: sacrifício é aí você fazer além do que você pode fazer, né? Você falar naquilo que Deus é necessário falar, é cantar. Às vezes eu estou cansado, toda vez eu vou para a igreja cansado, mas mesmo assim eu vou lá e prego, eu vou lá e canto. Isso é sacrifício, e é além dos nossos limites. Hoje não vou hoje eu estou muito cansado para ir na igreja, mas vou fazer um sacrifício, eu vou para a igreja, porque lá eu vou me sacrificar ao Senhor. Aí nós vamos inteirar a ideia de Paulo, em capítulo 12, versículo 1, né? Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, é oferecer nossos corpos lá na igreja, né? Para poder glorificar o nome de Deus, intermédio de várias formas possíveis, né? E aí utilizar aquilo que Deus lhe deu para fazer dentro da casa dele. Por isso é importante. A casa do Senhor é um lugar melhor e ideal para nós. Infeliz é aquele que não vai para a casa de Deus. Feliz é aquele. Vamos lá, vamos terminar aqui. Examine, leia o relato paralelo no livro de 1 Reis 9:19, e nós já lemos, né? 2 Crônica, capítulo 7, verso 11 a 22. Aí você também pode ler novamente, tá ok? O considere. Como a sua igreja local celebra a presença de Deus? A pergunta é: o que significa a presença de Deus? Essa pergunta, a tua resposta é crucial, né? Eu queria estar aí agora para poder ouvir a tua resposta, né? Se você quiser me escrever ainda por cima, melhor ainda. Quiser, estou às ordens. Mas eu queria estar aí para poder ouvir a resposta sua, porque é pela resposta sua que nós vamos entender que você está vivendo ou não vivendo na presença de Deus. Porque é muito simples dizer, eu vivo na presença de Deus, mas eu quero saber o que é a presença de Deus. É isso que temos de buscar a cada dia. De que maneira vocês se esforçam como um corpo de cristãos para se aproximar de Deus? Como é que é esse esforço que você faz? É um esforço mesmo? Ou não? Então, são análises que nós temos que fazer por nossas vidas próprias, tá ok? Para nós poder analisar se é realmente isso mesmo que eu estou vivendo com Deus. Porque sobretudo, que tem um templo lá, que tem um salão, o teu corpo também é o templo do Espírito Santo. Então, ele precisa ser muito bem entregue a Deus, para que Deus venha a ser glorificado. Tá ok, queridos? Deus abençoe. Por mais uma quinta-feira, hoje, como eu disse, hoje eu não vou poder estar aí na igreja, mas o meu digníssimo pastor, presidente Mário Roberto, estará pregando hoje à noite e vai ser bênção, em nome de Jesus.